Mãe, Paris é cansativa, muito sobe e desce de escada. A senhora ia acabar atrapalhando o nosso ritmo. Ricardo fechou a mala de bordo com força, sem nem me olhar nos olhos. Sou Maristela, 72 anos, arquiteta que projetou metade dos prédios desse bairro. Eles acham que virei entulho. Esqueceram que quem desenhou a estrutura fui eu, e sei exatamente onde fica o pilar de sustentação. A porta do elevador social se fechou com um silêncio hermético, abafando as risadas ansiosas do meu filho e da minha nora, Vanessa. Fiquei ali, parada no meio da sala de estar do meu apartamento, cercada pelo eco daquelas palavras, atrapalhando o ritmo. O cheiro do perfume enjoativo da Vanessa, algo doce demais que lembrava baunilha barata, ainda pairava no ar, misturado ao aroma residual do café que eles tomaram às pressas. Olhei ao redor. O cenário era de terra arrasada. Almofadas de linho jogadas no chão, uma xícara suja deixada perigosamente na beira da mesa de centro de vidro, sem o porta-copos, é claro, e a sensação gélida de que eu tinha sido usada, mais uma vez, como um degrau conveniente para a felicidade alheia. Caminhei até a grande janela de vidro que vai do chão ao teto, minha assinatura favorita nos projetos que fiz nos anos 90. A vista da cidade cinza, com seus arranha-céus que parecem dentes de concreto mordendo o céu nublado, sempre me acalmou. Moro neste andar alto não por status, mas porque gosto de ver como as coisas se encaixam lá embaixo, o fluxo dos carros, a organização do caos. Mas hoje, o caos estava aqui dentro. Não era a primeira vez, claro. A exclusão vinha acontecendo em doses homeopáticas, como um veneno lento que a gente finge que é remédio. Primeiro, eram os jantares de domingo que foram rareando. Ah, dona Maristela, estamos na correria, dizia Vanessa, enquanto postava fotos em churrascarias caras. Depois, foram as decisões sobre a reforma da casa de praia. Casa que eu comprei, mas que eles usam como se fossem donos de cartório. Trocaram o piso de madeira nobre que escolhi a dedo por um porcelanato branco e frio, sem me consultar. Para modernizar, mãe, Ricardo justificou na época. Engoli seco. Mas essa viagem para Paris tinha um gosto diferente. Um gosto amargo de traição premeditada. Há 2 semanas, Ricardo veio aqui com aquele sorriso de menino pidão que ele mantém aos 45 anos. Sentou-se na cadeira de couro giratória, aquela que fica de frente para a minha estante de livros de arte, e começou o discurso. Disse que ele e Vanessa precisavam se reconectar, que o casamento estava morno, que precisavam de uma segunda lua de mel. Fiquei feliz genuinamente. Família é construção diária, precisa de manutenção, igual fachada de prédio. O problema, mãe, é o fluxo de caixa agora, ele disse, coçando a nuca. O bônus da empresa só cai mês que vem. Se a senhora pudesse adiantar no seu cartão, as milhas são suas, claro, eu concordei. Mais do que isso, eu me ofereci para ir junto, pagando minha parte, evidentemente. Pensei em visitar o Museu d'Orsay, rever as pontes sobre o Sena, talvez ficar em um quarto separado no mesmo hotel para não incomodar a intimidade deles, encontrando-os apenas para o jantar. Eu tinha até separado meu casaco de lã batida, aquele cinza chumbo que comprei em Milão anos atrás e que continua impecável. A resposta veio hoje, na hora da saída. O não, disfarçado de cuidado. A exclusão embalada em papel de presente barato. A senhora não tem mais idade para bater perna. Vai ser muito frio para sua articulação. A gente quer caminhar rápido. Olhei para a xícara suja na mesa. Peguei-a com cuidado e levei até a cozinha. A água da torneira estava gelada nas minhas mãos enquanto eu lavava a louça que eles deixaram. A cada movimento da esponja, a indignação crescia, saindo do estômago e subindo pela garganta. Não era tristeza. Eu já passei da idade de chorar por ingratidão. O que eu sentia era uma raiva lúcida, uma clareza cortante. Eu não sou uma velhinha desamparada que precisa ser protegida do frio de Paris. Eu sou Maristela Sampaio. Eu coordenei canteiros de obras com 200 homens quando mulher mal entrava em engenharia. Eu negociei contratos milionários. Eu criei Ricardo sozinha depois que o pai dele decidiu que a vida de solteiro era mais interessante. Eu construí o patrimônio que hoje paga o lifestyle que a Vanessa exibe no Instagram. Sequei as mãos no pano de prato bordado e fui até o meu escritório. Não é um quarto de hóspedes adaptado.
é um escritório de verdade, com minha prancheta, meu computador de tela larga e meus arquivos. Sentei-me na minha cadeira ergonômica, ajustando a postura. A coluna doía um pouco, é verdade, mas minha mente estava afiada como um bisturi. Peguei meu tablet. A capa magnética fez um estalo satisfatório ao abrir. Desbloqueei a tela com a digital e toquei no ícone do banco. O aplicativo azul escuro abriu instantaneamente. Bem-vinda, Maristela. Toquei na aba de cartões de crédito. O limite era alto, fruto de décadas de investimentos sólidos e gastos conscientes. Mas ali, na lista de adicionais, estavam os nomes: Ricardo Sampaio e Vanessa L. Sampaio. O tal cartão Black, que dá acesso às salas VIP, aos seguros de viagem, ao status que eles tanto amam. A notificação pulou na tela do tablet, no canto superior direito. Compra aprovada, Uber Viagens. Valor R$ 180. Estavam chegando ao aeroporto. Outra notificação, de 10 minutos atrás, que eu não tinha visto. Compra aprovada, Duty Free Dufour. Valor R$ 3.450. R$ 3.400 no Duty Free. Provavelmente perfumes, óculos de sol, talvez alguma bolsa de marca para Vanessa já chegar em Paris no estilo. E eu aqui, sendo considerada um peso morto, uma velha que atrasa o passo. Eles acham que o dinheiro é infinito. Acham que a mãe é uma fonte inesgotável, que só serve para assinar cheques e ficar quietinha no canto, tricotando ou vendo novela, esperando a visita mensal. Eles não entendem que o dinheiro é energia acumulada. É tempo de vida convertido em moeda. E eles estavam gastando o meu tempo de vida enquanto me descartavam. Respirei fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões e expandir o tórax. Lembrei-me de uma negociação difícil há 20 anos, quando um empreiteiro tentou usar material de segunda categoria na fundação de um edifício comercial. Eu não gritei. Eu não fiz escândalo. Eu apenas mostrei o contrato, apontei a cláusula de rescisão e parei a obra. O silêncio da obra parada foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Ricardo e Vanessa precisavam ouvir o silêncio da obra parada. Fui até a cozinha novamente e preparei um café. Nada de chá calmante. Eu queria cafeína. Queria estar alerta. Coloquei o pó no coador, despejei a água fervente e senti o aroma forte invadir a cozinha moderna, com seus armários cinza e eletrodomésticos de inox. Peguei a caneca fumegante e voltei para o escritório. O relógio digital na mesa marcava 14h15. O voo deles era às 17h00. Eles deviam estar fazendo o check-in ou passando pela segurança agora. Em breve, estariam se dirigindo à sala VIP, aquela que exige o cartão físico para entrar, onde a comida é de graça e o champanhe é liberado. Vanessa adorava postar foto da taça de champanhe com o passaporte ao lado. O passaporte que eu paguei para renovar. Peguei meu celular. Não disquei para o atendimento automático. Eu tenho o número direto. Clientes com o meu perfil não falam com robôs. Alô? A voz do outro lado era profissional, mas calorosa. Dona Maristela? Boa tarde. Em que posso ajudar a senhora hoje? Era a Helena, minha gerente de conta há 10 anos. Uma moça competente, que nunca me chamou de vovó ou usou diminutivos desnecessários. Ela me tratava como a investidora que eu sou. Boa tarde, Helena. Tudo bem com você? Minha voz saiu firme, sem tremores. Tudo ótimo. A senhora precisa de alguma transferência? Alguma aplicação venceu? Não, Helena. É sobre os cartões de crédito, os adicionais vinculados à minha conta Black, do Ricardo e da Vanessa. Ah, sim. Eles estão viajando, não é? A senhora comentou semana passada que talvez fosse a Paris. Precisa liberar o aviso de viagem? Senti uma pontada de ironia. Até a gerente do banco sabia da viagem. Houve uma mudança de planos, Helena. Eu não vou. E, na verdade, preciso que você faça um bloqueio. Um bloqueio temporário por segurança? Perderam o plástico? Tomei um gole do café. Estava forte, sem açúcar, do jeito que gosto. Não, Helena. Quero o cancelamento dos adicionais. Imediato. Por desacordo comercial, se precisar de um motivo no sistema. Mas na prática, quero que os cartões parem de passar agora. Nesse instante. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Helena era esperta. Ela sabia que Ricardo vivia às minhas custas.
Ela devia ver as faturas, os gastos supérfluos, enquanto os meus gastos eram sempre livros, supermercado e manutenção do apartamento. Dona Maristela, se eu cancelar agora e eles tentarem passar em algum lugar, vai dar transação não autorizada. Se estiverem no exterior, podem ficar sem acesso a fundos. Eu sei exatamente o que vai acontecer, Helena. Respondi, olhando para a planta de um projeto antigo emoldurada na parede. Linhas retas. Limites claros. Eles têm os cartões pessoais deles, aqueles com limite de R$ 1.000 que o banco digital dá. Eles não vão passar fome. Só não vão passar luxo. Entendido. A senhora tem certeza? Absoluta. Pode proceder. E, Helena? Sim? Se o Ricardo ligar para o banco tentando reverter, a instrução é que apenas a titular pode autorizar desbloqueios. E a titular não estará disponível. Certo. Estou processando aqui no sistema. Ouvi o som de teclas sendo digitadas rapidamente. Pronto. Cartões finais 45589 e 30321. Bloqueados e cancelados. Mais alguma coisa? Só isso. Obrigada pela eficiência de sempre. Desliguei o telefone e coloquei-o sobre a mesa, com a tela virada para baixo. Fechei os olhos por um momento e visualizei a cena. Eles chegando na porta da sala VIP. A recepcionista sorridente pedindo o cartão. Ricardo estendendo o plástico preto com aquela arrogância casual de quem nunca teve um cartão recusado na vida. A maquininha processando. O bip irritante de erro. A segunda tentativa. A fila se formando atrás deles. O sorriso da Vanessa murchando. Mãe, a senhora atrasaria os passeios. Sorri. Um sorriso contido, apenas para mim mesma. Levantei-me e fui até a varanda. O vento da tarde estava começando a soprar, trazendo uma frente fria. Daqui de cima, os carros pareciam brinquedos. A cidade continuava seu ritmo frenético, indiferente aos dramas familiares. Mas aqui, no meu território, a lei tinha mudado. Eu sempre fui a fundação desse prédio chamado Família Sampaio. Mas eles esqueceram que, se a fundação se move, a cobertura treme. E treme feio. Voltei para dentro, sentindo uma energia nova. Não a energia de uma avó que vai fazer biscoitos para consolar a si mesma, mas a energia de uma arquiteta que acabou de encontrar uma falha estrutural grave e decidiu que a única maneira de consertar é demolir a parte podre para reconstruir direito. Abri o aplicativo do banco novamente no tablet. A notificação de bloqueio efetuado brilhou em verde na tela. Era a cor mais bonita que eu tinha visto o dia todo. Meu celular tocou. Olhei para o visor. Uma foto do Ricardo sorrindo. Deixei tocar. 1, 2, 3 vezes. O toque ecoava pelo apartamento vazio e limpo. Não atendi. Em vez disso, fui até a minha adega climatizada. Não bebo muito, mas a ocasião pedia. Tirei uma garrafa de vinho tinto encorpado, um cabernet que guardava para uma ocasião especial. O telefone parou de tocar. Segundos depois, começou de novo. Dessa vez, era o número da Vanessa. Sentei-me na poltrona de leitura, aquela de veludo mostarda que comprei num leilão, e servi uma taça. Girei o vinho, observando as lágrimas escorrerem pelo vidro. O celular vibrava incessantemente na mesa do escritório, parecendo um inseto desesperado de costas. Eles que esperassem. Afinal, eu sou velha. E gente velha demora para atender o telefone, não é mesmo? Talvez eu estivesse cochilando. Ou talvez, apenas talvez, eu estivesse ocupada demais apreciando o silêncio e planejando o meu próprio roteiro, onde ninguém me diz que eu sou lenta demais para acompanhar. Tomei o primeiro gole do vinho. Desceu macio, aveludado. O telefone parou de tocar novamente. A tela do tablet acendeu com uma mensagem de WhatsApp pipocando na barra superior. Era do Ricardo. Mãe, o cartão não tá passando. A gente tá na fila do check-in da primeira classe para despachar o excesso de bagagem e deu erro. Atende. Li a mensagem sem abrir o aplicativo, para não gerar a confirmação de leitura azul. Excesso de bagagem. Que ironia. O único excesso que eu estava disposta a carregar agora era a minha própria dignidade. E ela pesava, mas era um peso bom. Um peso de ouro maciço. Fiquei imaginando a cena. Ricardo suando frio no ar-condicionado do aeroporto. Vanessa com cara de quem comeu algo estragado. As pessoas da fila olhando com impaciência. Eles teriam que usar o próprio dinheiro. Teriam que contar moedas.
Paris, de repente, ficaria muito menos instagramável e muito mais real. Acomodei-me melhor na poltrona. A tarde estava apenas começando, e eu tinha muito o que pensar. Bloquear o cartão foi apenas a demolição inicial. Agora, eu precisava desenhar o novo projeto, e nesse novo projeto não havia espaço para hóspedes ingratos. O celular começou a tocar pela terceira vez. Sorri para a taça de vinho. A lição estava apenas começando. O silêncio que se seguiu ao último toque do telefone foi quase musical. Uma sinfonia de paz que eu não ouvia há muito tempo. Dei mais um gole no vinho, sentindo o sabor frutado preencher minha boca, enquanto meus olhos percorriam a tela do tablet iluminada sobre a mesa de vidro. O aplicativo do banco era um mapa de guerra, e as notificações vermelhas de transação recusada eram as bandeiras dos territórios que eu estava reconquistando. Havia uma certa morbidez em assistir aquilo. Primeiro, tentaram passar R$ 3.000. Recusado. 2 minutos depois, 1.500. Recusado. O desespero foi escalonando para valores menores, como quem testa a profundidade de um rio antes de pular. R$ 500. 200. Até uma tentativa de R$ 30 numa cafeteria do aeroporto foi negada. O sistema era implacável, frio e matemático, exatamente como eu fui treinada para ser em 30 anos de arquitetura. Mas eu precisava saber a extensão do estrago antes do bloqueio. Cliquei no extrato detalhado dos últimos 6 meses. Eu sempre olhava o valor total e pagava sem contestar, num misto de culpa materna e preguiça de criar conflito. É só dinheiro, eu pensava. Eu tenho de sobra, eles estão começando. Mas ao rolar a tela com o dedo indicador, a realidade me deu um tapa na cara. Não eram apenas compras de supermercado ou gasolina, como Ricardo alegava quando pedia os cartões adicionais para emergências da casa. Havia jantares em restaurantes onde um prato custa o que muita gente ganha no mês. Havia assinaturas de serviços de streaming que eu nem sabia que existiam, compras em lojas de grife infantil para a sobrinha da Vanessa, que nem é minha neta de sangue, e inúmeras corridas de aplicativo na categoria Black. Eu estava financiando uma vida de rei para um bobo da corte. Levantei-me da poltrona, sentindo os joelhos estalarem levemente, a única coisa que denunciava minha idade, já que minha mente estava correndo como uma turbina. Caminhei até a estante do escritório. Não tenho cofres atrás de quadros, isso é coisa de filme. Meu cofre é a desorganização organizada que ninguém ousa mexer. Na terceira prateleira, atrás de uma coleção pesada de revistas de design italiano dos anos 80, havia uma caixa de metal cinza, daquelas de arquivar documentos fiscais. Puxei a caixa. A poeira fina dançou na luz da tarde que entrava pela janela. Abri a tampa. O cheiro de papel guardado subiu, um aroma seco e antigo. Ali estava o meu verdadeiro arsenal. Não eram joias nem barras de ouro. Eram papéis, escrituras, contratos. Tirei um envelope pardo específico. Dentro, a escritura do apartamento onde Ricardo e Vanessa moram. Um triplex na Vila Madalena que reformei inteiro antes de entregar as chaves. Um presente de casamento, eu disse na época. Mas graças ao meu advogado, que sempre foi mais desconfiado que eu, o imóvel continua no meu nome. É um comodato, um empréstimo gratuito que pode ser revogado a qualquer momento. Eles pagam o condomínio, ou dizem que pagam, mas a propriedade é minha. Abaixo da escritura, encontrei as apólices de seguro dos carros. O SUV blindado que a Vanessa usa para ir à academia? Meu nome no documento. O sedã alemão do Ricardo? Meu nome. Eu pagava o IPVA, o seguro, a manutenção, tudo debitado naquela conta que acabei de bloquear. Sentei-me novamente, espalhando os documentos sobre a mesa. Era constrangedor. Não para eles, mas para mim. Como eu, Maristela Sampaio, que sempre revisei cada vírgula dos contratos das minhas obras, que media cada centímetro de uma planta baixa para não haver desperdício de material, permiti esse vazamento monumental na minha vida pessoal? A resposta era simples e doía mais que a artrose em dias de chuva. Eu queria ser amada. Eu fui a mãe que trabalhava 12 horas por dia. A mãe que chegava em casa com o cheiro de cimento e poeira, enquanto as outras mães cheiravam a bolo e amaciante.
Eu perdi apresentações da escola porque estava concretando lajes. Perdi reuniões de pais porque estava discutindo com prefeitos. Ricardo cresceu cercado de babás e brinquedos caros, e eu tentei compensar minha ausência com facilidades. Criei um homem que não sabe o valor de um prego, porque nunca precisou martelar nada. E a Vanessa? Ah, a Vanessa! Ela viu a brecha na estrutura e se instalou como um cupim. Viu minha culpa, minha necessidade de agradar e montou o acampamento. A senhora é tão moderna, dona Maristela, ela dizia, enquanto passava o cartão. A senhora é nossa inspiração. E eu, vaidosa, acreditava. Achava que estava apoiando o jovem casal, investindo no futuro da família. Que tolice! Eu não estava investindo. Estava pagando pedágio para conviver com meu próprio filho. Peguei meu tablet novamente e abri a câmera frontal. A imagem refletida na tela mostrou uma mulher de cabelos brancos curtos, num corte assimétrico que meu cabeleireiro insiste que é chique. Meus óculos de aros grossos vermelhos escondiam as olheiras. As rugas ao redor da boca e dos olhos estavam lá, mapas de todas as vezes que sorri e de todas as vezes que me preocupei. Eles olham para essa imagem e veem fragilidade. A senhora atrasaria os passeios. Eles veem uma velha que precisa de ajuda para configurar o Wi-Fi, que deve ficar sentada esperando a morte chegar. Eles não veem a estrategista. Eles esqueceram que para um prédio ficar de pé é preciso cálculo, frieza e, às vezes, dinamite. A sociedade tem essa mania feia de tornar a mulher idosa invisível, ou pior, infantilizada. Acham que, depois dos 60, nosso cérebro vira mingau e nossa vontade vira pó. Ricardo e Vanessa cometeram o erro clássico de subestimar a fundação porque só conseguem olhar para a fachada envelhecida. Mas a fachada é tombada pelo patrimônio histórico, meus caros, e a fundação é de aço. Abri o aplicativo de notas no tablet. Eu precisava de um plano. A raiva é um combustível excelente, mas queima rápido. Eu precisava de algo duradouro, como concreto armado. Comecei a digitar, o som das minhas unhas batendo na tela de vidro, marcando o ritmo do meu pensamento. Plano de reestruturação familiar. Fase 1. Estancamento. Já estava feito. Cartões bloqueados. Fase 2. Auditoria de recursos. Listeis os itens. 1. Apartamento Vila Madalena. Comodato verbal. 2. Veículo SUV blindado. Em meu nome. 3. Veículo sedã importado. Em meu nome. 4. Plano de saúde familiar. Débito em minha conta. 5. Clube de campo. Título em meu nome, eles como dependentes. 6. Celulares. Plano empresarial do meu escritório. A lista era obscena. Eu praticamente respirava por eles. Se eu parasse de pagar, eles ficariam sem comunicação, sem transporte, sem teto e sem médico. Era um poder absoluto que eu mantinha adormecido, como um dragão que a gente alimenta com migalhas para não acordar. E agora, a viagem para Paris. Eles queriam ir sozinhos porque eu atrapalho. Pois bem, vamos ver até onde eles chegam sem o meu empurrão. Lembrei-me do Ricardo adolescente, quando ele queria um tênis de marca que custava uma fortuna. Eu disse não. Ele fez greve de fome por um dia, bateu porta, gritou que me odiava. No final, eu comprei o tênis. Foi ali que a rachadura começou? Foi ali que eu ensinei a ele que o meu não era apenas um sim adiado? Dessa vez, não haveria tênis. O celular voltou a vibrar. Dessa vez, não era chamada. Era uma enxurrada de mensagens de áudio no WhatsApp. A foto do Ricardo piscava na tela. Hesitei por um segundo. A curiosidade humana é uma falha de projeto. Toquei no ícone para ouvir, mas mantive o volume baixo. Mãe! Pelo amor de Deus, o cartão não passa. A gente teve que sair da fila do check-in. Foi uma humilhação. A Vanessa tá chorando no banheiro. O que aconteceu? O banco disse que a titular cancelou. A senhora foi hackeada? Me liga agora. A gente vai perder o voo. A voz dele estava aguda, trêmula. Não havia preocupação comigo, se eu estava bem ou se tinha sido assaltada. A preocupação era com o hackeamento que impedia o acesso ao dinheiro. A hipótese de que eu tivesse feito isso conscientemente nem passava pela cabeça dele.
Para ele, eu sou incapaz de tal maldade ou de tal autonomia. Sorri. Um sorriso seco. Havia outro áudio da Vanessa. Dona Maristela? É a Van. Olha, deve ser algum erro do sistema, né? A gente tá aqui com as malas, todo mundo olhando. A senhora pode ligar na central e liberar emergencial? A gente promete que paga depois, tá? Só para não perder a passagem. Por favor, sogrinha. Sogrinha. O diminutivo que ela usava quando queria algo. O mesmo tom que usava para pedir que eu ficasse com o cachorro no feriado ou que pagasse a reforma da cozinha. Ela achava que eu era um caixa eletrônico com sentimentos, que bastava apertar os botões certos de carinho e o dinheiro saía. Não respondi. Voltei para a minha lista no tablet. Fase 3. O cerco. Eu precisava de um advogado. Não o doutor. Alberto, que cuida das coisas da empresa e é amigo do Ricardo, joga tênis com ele. Eu precisava de alguém novo. Alguém sem laços afetivos. Lembrei-me da Clarice, filha de uma amiga da faculdade. Especialista em direito de família e patrimônio. Dizem que é uma tubarão nos tribunais. Abri o e-mail. Comecei a redigir a mensagem para Clarice. Prezada doutora Clarice, aqui é Maristela Sampaio. Gostaria de agendar uma reunião urgente para revisar meu planejamento sucessório e revogar algumas procurações e comodatos. O assunto é delicado e requer discrição absoluta. Enviei. Olhei para o relógio. Faltava 1 hora para o voo decolar. Se eles não tivessem embarcado até agora, já era. As malas já deveriam ter sido despachadas. Sem o cartão Black para pagar o excesso de bagagem e as taxas de embarque internacional, que por algum motivo não estavam incluídas no pacote básico que eles compraram, eles estariam travados. Eles tinham os cartões deles, claro. Mas o limite do Ricardo no banco digital era de R$ 5.000, se muito. A Vanessa devia ter uns 2.000. Paris é uma cidade cara. Passagens de última hora, hotéis sem reserva antecipada, alimentação em euros. Com R$ 7.000 convertidos, eles não passariam de 3 dias num albergue, comendo baguete seca. A viagem de gente jovem e dinâmica tinha acabado de se tornar uma excursão de mochileiros falidos. Levantei-me e fui até a cozinha. A luz da tarde começava a ficar alaranjada, banhando o apartamento com uma cor melancólica. Abri a geladeira. Havia um pote com salada de frutas que a empregada, Zuleika, tinha deixado pronto. Peguei um garfo. Comi um pedaço de mamão. Doce. A imagem deles no aeroporto não saía da minha cabeça. A vergonha pública. O cartão recusado. É uma humilhação pequena, burguesa, eu sei. Mas para quem vive de aparência como eles, é a morte social. Eu não estava fazendo isso por vingança. Tentei convencer a mim mesma. Era educação. Eu estava terminando de criar meu filho, 30 anos atrasada. Estava ensinando que o respeito é uma via de mão dupla e que a fonte secou. Mas lá no fundo havia sim um prazer. O prazer de retomar o controle. De segurar o volante da minha própria vida e dizer: não, por aqui não. O telefone tocou novamente. Dessa vez era um número fixo. Código de área do aeroporto de Guarulhos. Provavelmente tentaram ligar de algum telefone público ou da companhia aérea, achando que eu não estava atendendo os celulares por algum problema técnico. Deixei tocar. O som ecoava pelas paredes brancas, batendo nos móveis de design assinado, ressoando no piso de madeira que eu mesma escolhi e paguei. Olhei para a minha lista no tablet mais uma vez. Tinha esquecido um item importante. 7. Troca das fechaduras do apartamento da praia. Eles adoravam ir para lá no fim de semana sem avisar. Não mais. Terminei minha taça de vinho. A cabeça estava leve, mas o espírito estava pesado, ancorado na realidade. A noite cairia logo, e com a noite viria a certeza de que eles não embarcaram. Eles voltariam para cá, para a minha porta, ou para o apartamento deles, furiosos, exigindo explicações. Eu precisava estar pronta. Não para gritar, mas para falar baixo. Quem tem a chave do cofre não precisa levantar a voz. Fui até o meu quarto. Abri o guarda-roupa. Tirei o meu conjunto de linho cru, aquele que uso para reuniões com a diretoria. Troquei a roupa confortável de ficar em casa. Passei um batom cor-de-boca, penteei o cabelo, coloquei meus brincos de ouro discretos. Se eles viessem me confrontar, encontrariam a arquiteta Maristela Sampaio. A mulher que construiu este império tijolo por tijolo. Não a mamãe
ou a vovó, que eles achavam que podiam descartar numa poltrona velha. Sentei-me na sala de estar, com a postura ereta, o tablet no colo e o olhar fixo na porta de entrada. O elevador social fez um barulho distante. As engrenagens estavam girando. A peça estava montada. Agora, restava esperar os atores entrarem no palco para descobrirem que o roteiro tinha mudado e que a diretora não aceitava mais improvisos medíocres. O visor do interfone de vídeo brilhou na parede da cozinha, cortando a penumbra que eu tinha, propositalmente, deixado dominar o ambiente. Eram 19h45. O trânsito de volta do Aeroporto Internacional de Guarulhos até aqui, na Zona Sul, em horário de pico, é um teste de paciência para qualquer monge budista. Imagine para 2 millennials frustrados que acabaram de perder um voo para a Europa. Apertei o botão de visualizar, sem liberar o áudio. A câmera de alta definição, que instalei após uma onda de assaltos no bairro vizinho, mostrava Ricardo e Vanessa no saguão do prédio. A imagem era granulada, mas a derrota era nítida. Ricardo gesticulava com o porteiro, Sr. Valdir, provavelmente tentando explicar por que estavam de volta com 4 malas gigantescas se tinham saído para uma viagem dos sonhos horas antes. Vanessa estava encostada na parede de mármore travertino, digitando furiosamente no celular. A postura curvada, o cabelo loiro, antes impecável, agora preso num coque desleixado. Dona Maristela? A voz do Sr. Valdir soou pelo alto-falante, respeitosa. O seu Ricardo está aqui. Disse que houve um problema com o embarque. Posso liberar a subida? Respirei fundo, sentindo o aroma residual do vinho na minha boca. Ajustei o blazer de linho sobre os ombros. Pode, Valdir, mas avise que estou com enxaqueca e a luz está baixa. Sem alarde. Pois não, Dona Maristela. Desliguei. Caminhei devagar até a sala de estar. Não acendi o lustre principal de cristal. Mantive apenas os abajures de canto e a iluminação indireta das sancas de gesso, criando sombras longas que tornavam o apartamento maior e mais intimidante. Sentei-me na minha poltrona de leitura, cruzei as pernas e coloquei o tablet sobre a mesa lateral, com a tela virada para baixo. O elevador social abriu direto na sala. O som das portas de metal deslizando foi seguido pelo barulho inconfundível de rodinhas de malas pesadas arranhando o piso, algo que, em dias normais, me faria gritar sobre o verniz da madeira, mas hoje soava como música. Mãe! Ricardo entrou, a gravata frouxa, a camisa suada nas axilas. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 horas. A senhora não tem noção do inferno que foi. Vanessa entrou logo atrás, arrastando uma mala Louis Vuitton. Falsa, eu suspeitava. E jogou a bolsa de mão no sofá. Dona Maristela, o banco bloqueou tudo. Tudo! Ela quase gritava, a voz estridente ferindo meus ouvidos, acostumados ao silêncio. Passamos vergonha na fila preferencial. O atendente disse, transação não autorizada na frente de todo mundo. Tivemos que sair da fila, mãe. Sair da fila. Permaneci imóvel. Apenas inclinei a cabeça levemente, como quem analisa uma rachadura no teto. Boa noite para vocês também, disse, num tom baixo e calmo. Pensei que a essa hora estariam sobrevoando o Atlântico. Ricardo bufou, passando a mão pelos cabelos ralos. Não teve voo, mãe. Sem o cartão para pagar o excesso de bagagem e as taxas de remarcação que eles inventaram na hora, não embarcamos. Tentei usar o meu Nubank, mas o limite estourou na hora. O da Vanessa nem passou. Tivemos que voltar de Uber, e adivinha? Tive que pedir no dinheiro porque o aplicativo estava vinculado ao seu cartão e também foi recusado. Tivemos que parar num caixa eletrônico de posto de gasolina para sacar. Uma humilhação. Ele andava de um lado para o outro, agitado. A senhora ligou para a gerente? O que a Helena disse? Isso é um absurdo! Eu vou processar esse banco! Danos morais! Estragaram nossa lua de mel! Apontei para o sofá à minha frente. Sentem-se. Vocês estão histéricos. Eles obedeceram, mais pelo choque da minha frieza do que por respeito. Vanessa cruzou os braços, batendo o pé nervosamente no tapete persa. Eu liguei para o banco, Ricardo. Menti, com a fluidez de quem negociou prazos impossíveis com empreiteiros a vida toda. A Helena disse que foi uma medida de segurança do sistema central. Parece que houve uma movimentação atípica.
E como eu não estava viajando, o algoritmo bloqueou preventivamente. Mas a senhora confirmou que éramos nós, Ricardo retrucou. A senhora desbloqueou, né? Porque tem um voo da Air France amanhã cedo, às 8. Se a gente comprar agora, ainda salvamos a viagem, mas vai custar o dobro. Precisamos do cartão agora, mãe. Pega o físico aí, vamos tentar comprar pelo site aqui mesmo. Olhei para ele. 45 anos. Engenheiro civil, formado, mas nunca exerceu de verdade, preferiu consultoria. Ele olhava para mim não como sua mãe, mas como a chave do cofre. A urgência dele não era em me ver, era em resolver o obstáculo logístico. O sistema travou, Ricardo, disse, saboreando cada sílaba. A Helena disse que só libera mediante assinatura presencial na agência. E amanhã é feriado bancário, não é? Ou é greve? Não me recordo. Enfim, só segunda-feira. O silêncio que caiu na sala foi pesado. Vanessa abriu a boca, incrédula. Segunda-feira? Dona Maristela, nossas reservas de hotel começam amanhã. Vamos perder as diárias. O restaurante na Torre Eiffel tem multa de cancelamento de 100 euros por pessoa. 100 euros. Repeti pensativa. Quase 600 reais. É dinheiro, não é? É claro que é dinheiro. Ricardo explodiu. Mãe, a senhora não está entendendo. A gente precisa dessa viagem. O meu estresse está no limite. Eu entendo perfeitamente, meu filho. O estresse é realmente um problema estrutural. Se não for tratado, causa colapso. Levantei-me devagar e fui até o aparador onde estava a garrafa de água. Servi 2 copos. Não ofereci vinho. Vinho é para celebrar ou relaxar? Eles não mereciam nenhum dos dois. Aqui, bebam. Água acalma. Enquanto eles bebiam, peguei meu tablet novamente. Desbloqueei a tela. O e-mail da doutora. Clarice tinha chegado. Dona Maristela, conforme solicitado, a notificação extrajudicial de revogação de comodato do imóvel da Rua Harmonia já foi redigida. Aguardo seu ok para envio via cartório. Não respondi ainda. Era cedo. Eu precisava ver até onde a dependência deles ia. Bom, disse Ricardo, colocando o copo na mesa sem usar o porta-copos, novamente. Observei a mancha de condensação se formando na madeira nobre. Se só libera segunda, vamos ter que esperar. Que inferno! Vanessa, pede uma pizza. Tô morrendo de fome. Aquela coxinha do aeroporto me deu azia. Vanessa pegou o celular, o rosto iluminado pela luz azulada da tela. Vou pedir daquela pizzaria gourmet que a gente gosta, a de fermentação natural. Metade trufada, metade parma. Pode ser. Pede um vinho também. Fiquei observando. Era fascinante. Eles estavam no meio de uma crise financeira imediata, tinham acabado de ser barrados num aeroporto por falta de fundos, e a reação automática era pedir a comida mais cara do aplicativo. O conceito de economizar ou fazer um sanduíche na cozinha da mãe não existia no sistema operacional deles. Vanessa clicou em fazer pedido. Segundos depois, ela franziu a testa. Ué, deu erro. Tenta outro cartão, disse Ricardo, massageando as têmporas. Tô tentando o meu. Ela digitou algo. Recusado. Saldo insuficiente. Ricardo, você pagou a fatura do seu cartão esse mês? A mãe paga a fatura, Vanessa. É débito automático na conta dela. Então, se a conta dela tá bloqueada... Vanessa levantou os olhos, o terror começando a substituir a raiva. O débito automático não rodou? Eu sorri internamente. Na verdade, eu tinha cancelado o débito automático dias atrás, numa preparação subconsciente que eu nem sabia que estava fazendo. Ah, esqueci de comentar, disse eu, com a voz casual de quem comenta sobre a previsão do tempo. Como houve essa suspeita de fraude no cartão Black, o banco congelou temporariamente os débitos automáticos vinculados, para proteger o patrimônio, segundo a Helena. Ricardo ficou pálido. Mãe, o vencimento do meu cartão foi dia 10. Se não pagou, os juros são de rotativo, são quase 14% ao mês. É mesmo? Nossa, que taxa alta! Antigamente os agiotas cobravam menos, comentei, voltando a sentar na poltrona. Mas vocês têm economias, não têm? O Ricardo sempre diz que investe em criptomoedas. Usem isso. Ricardo engoliu em seco. Eu sabia que as criptomoedas dele tinham virado pó meses atrás. Eu leio os jornais, ao contrário dele, que só lê manchetes no Twitter. O mercado está em baixa, mãe.
Não posso liquidar agora. Que pena. Parece que hoje vai ser noite de improviso. Tem pão de forma na cozinha e queijo Minas. E acho que sobrou um pouco de sopa de ontem. Vanessa olhou para mim como se eu tivesse sugerido que eles comessem ração de cachorro. Sopa? Dona Maristela, a gente teve um dia horrível. A gente merece um conforto. O conforto, minha querida, é um luxo, não um direito. Respondi, minha voz endurecendo um grau. E falando em conforto... Ricardo, deixe-me ver as chaves do carro. Do carro? Por quê? O seguro. A apólice venceu ontem. E como o débito automático não caiu... Bem, tecnicamente o carro está descoberto. E você sabe que eu não admito veículo circulando sem seguro em meu nome. Se baterem nesse carro blindado, o conserto custa um apartamento popular. Estendi a mão, a palma aberta, firme. Ricardo hesitou. Ele olhou para Vanessa, depois para mim. Mãe, a gente vai para casa de Uber então. O carro fica na sua garagem até segunda. Ótima ideia. As chaves, por favor. E o documento. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o chaveiro de couro. Colocou na minha mão com relutância. O peso do metal frio na minha pele foi satisfatório. Menos um recurso. Menos uma ferramenta de poder na mão deles. Ah, e já que vocês não vão viajar... Comecei, enquanto guardava as chaves no bolso do meu blazer. Eu estava pensando em aproveitar o fim de semana para fazer uma dedetização na casa de praia. Os olhos de Vanessa arregalaram. Na casa de praia? Mas a gente ia para lá. Já que Paris melou, a gente pensou em descer para litoral amanhã cedo. Pelo menos para não ficar em São Paulo olhando para as paredes. Sinto muito, Vanessa. Já agendei. E é veneno forte. Precisa ficar 3 dias fechada. Ninguém entra. Mentira. Eu não tinha agendado nada. Mas eu tinha trocado as fechaduras digitais pelo aplicativo do celular enquanto eles discutiam sobre a pizza. O código de acesso antigo, que era a data de aniversário do Ricardo, já não existia mais. Agora, o código era a data da minha formatura. Um número que eles, com certeza, não sabiam. Mas mãe, Ricardo levantou a voz, a frustração transbordando. A senhora está tirando tudo da gente. Primeiro a viagem, agora o carro, a casa de praia. O que está acontecendo? A senhora está... diferente. Olhei para ele. Realmente olhei. Vi as rugas de preocupação na testa dele, a postura infantil de quem foi contrariado. Vi o menino que eu mimei demais, o homem que eu falhei em construir. Diferente? Repeti, erguendo uma sobrancelha. Eu sou a mesma Maristela de sempre, Ricardo. A arquiteta. E você sabe o que um arquiteto faz quando percebe que a estrutura está comprometida? Ele ficou em silêncio, confuso. Ele coloca escoras, continuei. Ele isola a área. Ele impede o colapso. Estou apenas protegendo a obra, meu filho. O banco bloqueou por segurança. O seguro venceu por segurança. A dedetização é por higiene. Tudo medidas preventivas. Vocês deveriam me agradecer. Paris com aquelas escadarias todas. Eu só atrasaria vocês. Não foi o que disseram? Vanessa abriu a boca para rebater, mas Ricardo colocou a mão no braço dela, impedindo-a. Ele percebeu. Vi nos olhos dele. Um lampejo de reconhecimento. Não total, mas parcial. Ele percebeu que a falha no sistema tinha um padrão inteligente por trás. Mãe, ele começou, a voz mais baixa, cautelosa. O que a senhora quer dizer com isso? A senhora ouviu o que eu disse sobre as escadas? Eu ouço tudo, Ricardo. As paredes desse prédio têm ótimo isolamento acústico para quem está fora. Mas para quem mora aqui dentro, o eco é revelador. Levantei-me. A conversa estava encerrada por hoje. Eu não queria dar o checkmate agora. Eu queria que eles passassem a noite pensando, remoendo, tentando entender a extensão do bloqueio. Queria que eles tentassem usar o Wi-Fi e descobrissem que a senha mudou. Queria que tentassem pedir um Uber e tivessem que cadastrar o cartão de débito minguado deles. Estou cansada. Minha enxurrada de hoje foi interna, mas cansou tanto quanto carregar malas. Podem dormir no quarto de hóspedes, se quiserem. Mas aviso que a Zuleika tirou a roupa de cama para lavar, e eu não vou arrumar cama para ninguém a essa hora. Ou podem ir para o apartamento de vocês. De Uber. Caminhei em direção ao corredor dos quartos, sem olhar para trás. Ah, Ricardo. Parei antes de entrar no corredor. Aquele projeto que você disse que estava quase fechando com a construtora Mendes? Você fechou?
Ele travou. Ainda não. Estão analisando. Por quê? Curiosidade. É que o Dr. Mendes me ligou ontem para parabenizar pelos meus 72 anos. Ele comentou que não via meu nome em nenhum projeto recente. Estranho, não? Já que você disse que estava usando meu portfólio como referência, deixei a frase no ar, suspensa como uma viga mal apoiada. Não esperei resposta. Entrei no meu quarto e tranquei a porta. Encostei-me na madeira fria da porta e fechei os olhos. O coração batia um pouco mais rápido, mas não de medo, de adrenalina. Do lado de fora, ouvi o sussurro furioso da Vanessa. Ricardo, ela sabe. Ela sabe de alguma coisa. A velha tá estranha. Ela nunca negou o carro. E essa história do Mendes? Cala a boca, Vanessa. Deixa eu pensar. Se ela cortar a mesada, a gente não paga nem o condomínio do mês que vem. Então resolve. Você disse que ela tava gagá, que assinava qualquer coisa. Sorri no escuro do meu quarto. Gagá. A subestimação é a melhor camuflagem de guerra. Fui até a minha mesa de cabeceira, onde meu iPad estava carregando. Abri o aplicativo da casa inteligente. Com 2 toques, desliguei o Wi-Fi da sala de estar e do quarto de hóspedes. Ouvi um droga abafado vindo da sala. Sentei-me na cama, puxando o edredom de fio egípcio. Eles estavam no escuro, digitalmente e financeiramente. E eu estava apenas começando a desenhar a nova planta baixa da minha vida. E nessa planta não havia espaço para parasitas. Abri o e-mail da doutora Clarice novamente. Pode enviar a notificação, Clarice, mas adicione uma cláusula. Prazo de 30 dias para desocupação voluntária. Depois disso, entraremos com a reintegração de posse. Enviei. Amanhã seria um dia interessante. Hoje foi o bloqueio. Amanhã seria o despejo moral. E quem sabe, talvez eu vá a Paris sozinha mês que vem. Dizem que o outono lá é lindo para quem tem tempo e dinheiro para apreciar, sem ninguém para apressar o passo. Apaguei a luz do abajur. O escuro nunca foi tão acolhedor. O sol da manhã entrava pela janela da sala de jantar, iluminando a poeira suspensa no ar que a faxineira ainda não tinha tirado. Eram 8 horas. Eu estava sentada à cabeceira da mesa de vidro temperado, terminando meu café preto e uma fatia de pão integral com queijo branco. O silêncio da casa, que costumava ser meu santuário, agora tinha uma tensão elétrica, como um fio desencapado prestes a dar curto. Ricardo e Vanessa apareceram no corredor. Estavam com a mesma roupa de ontem. Amarrotados, com olheiras profundas e aquele cheiro azedo de quem dormiu mal e acordou com a realidade batendo na porta. Eles não foram para o quarto de hóspedes. Tinham ficado no sofá da sala, enrolados em mantas que tiraram do baú, porque eu cumpri minha promessa de não arrumar cama para ninguém. Bom dia, disse Ricardo, a voz rouca. Ele foi direto para a cafeteira elétrica. O pó acabou. Avisei, sem tirar os olhos do meu tablet, onde lia as notícias do mercado imobiliário. A Zuleika só vem na segunda para repor. E como vocês sabem, eu tomo pouco, então o que tinha na garrafa eu já bebi. Vanessa bufou, jogando-se em uma das cadeiras de design. Ela pegou o celular e bufou de novo. Dona Maristela, a internet ainda não voltou. O 4G aqui no alto é horrível. A senhora precisa ligar para a operadora. Como vamos resolver a questão das passagens sem internet? Deslizei o dedo pela tela do tablet, mudando de página. A internet está ótima, Vanessa. O sinal está forte. Eu apenas mudei a senha do Wi-Fi. Os dois me encararam. Ricardo parou com a xícara vazia na mão. Mudou a senha? Por quê? Qual é a nova? A senha nova é uma data. Respondi calmamente. A data em que você começou a pagar suas próprias contas, Ricardo. Ele franziu a testa, tentando processar a informação. Mãe, eu não estou com cabeça para charadas. Fala logo a senha. Não é uma charada, meu filho. É um fato inexistente. Logo, a senha não existe para você. O acesso é restrito a quem contribui com a manutenção da infraestrutura. É um princípio básico de condomínio, lembra? Quem não paga a taxa não usa a área de lazer. Ricardo bateu a xícara na pia de inox com força desnecessária. O barulho ecoou, irritante. A senhora está agindo como uma criança mimada. Só porque a gente não te levou para Paris? É isso? Uma vingança mesquinha porque a gente queria um tempo a sós? Levantei os olhos do tablet. Retirei meus óculos de leitura com calma
e coloquei-os sobre a mesa. Vingança é coisa de quem não tem poder, Ricardo. Quem tem poder, aplica correção. E sobre tempo a sós, vocês terão muito tempo agora. Sem o meu cartão para financiar jantares, cinemas e viagens, o entretenimento de vocês será, obrigatoriamente, a companhia um do outro dentro de casa. Vamos ver se o casamento de vocês se sustenta sem a argamassa do meu dinheiro. Vanessa levantou-se, irritada. Vamos embora, Ricardo. Vamos para o clube. Tomamos café lá, tomamos banho na sauna e resolvemos isso. Não preciso ficar aqui ouvindo sermão. O título do clube dá direito a convidados. A gente entra. Ah, o clube. Aquele clube de campo tradicional, onde a joia custa o preço de um carro popular e a mensalidade pagaria o aluguel de uma família inteira. Podem ir, disse eu, voltando a colocar os óculos. Mas sugiro que levem dinheiro vivo. O clube debita na sua conta, dona Maristela. Vanessa retrucou com um sorriso de canto de boca, achando que tinha encontrado uma brecha. A gente assina a comanda e cai no boleto do fim do mês. Caía, corrigi, usando o pretérito imperfeito com gosto. Acessei o portal do associado às 6 da manhã. Removi vocês da lista de dependentes. Agora, para entrar, só pagando a taxa de visitante avulso na portaria. E, se não me engano, custa R$ 400 por pessoa nos fins de semana e feriados. Vocês têm R$ 800 aí? O sorriso da Vanessa desapareceu como fumaça. Ricardo ficou pálido. Ele sabia que não tinha. O limite do banco digital estava estourado. O dinheiro na carteira devia ter ido para o Uber de ontem. Mãe, a senhora tirou a gente do clube? Eu frequento aquilo desde os 5 anos de idade. Meus amigos estão lá. O que eu vou dizer na portaria? Diga a verdade. Diga que sua mãe cansou de pagar a mensalidade de um homem de 45 anos que se acha no direito de excluí-la de viagens pagas com o dinheiro dela. A verdade é libertadora, Ricardo. Ele passou as mãos pelo rosto, num gesto de desespero contido. A senhora ficou louca. É a única explicação. Demência precoce. Vanessa, pega as malas. Vamos para o nosso apartamento. A gente se vira. Vamos pedir um empréstimo no banco na segunda-feira. Dane-se. Não preciso disso. Ótima iniciativa, comentei. O mercado de crédito está aquecido para quem tem garantias reais. Ah, espere um pouco. O interfone tocou há 5 minutos. O porteiro disse que tem uma entrega urgente. Pedi para subir. Deve ser para você. Entrega? Eu não comprei nada. Não tenho como comprar nada. A campainha da porta de serviço tocou. Eu sempre preferi que entregadores usassem a entrada de serviço, mantém a organização do fluxo. Levantei-me, alisei minha calça de alfaiataria bege e fui atender. Era um rapaz jovem, de motoqueiro, segurando um envelope grande e amarelo com o logotipo de um cartório de registros e títulos. Entrega para o senhor Ricardo Sampaio, disse o rapaz, estendendo uma prancheta eletrônica. Preciso da assinatura e do RG, por favor. Ricardo veio até a cozinha, confuso. Sou eu. O que é isso? Notificação extrajudicial, respondeu o rapaz, profissionalmente indiferente. Ricardo assinou com a mão trêmula. Pegou o envelope. O rapaz foi embora e eu fechei a porta. O som da fechadura trancando foi seco e definitivo. Ricardo rasgou o envelope ali mesmo, na cozinha. Vanessa se aproximou, curiosa e apreensiva, olhando por cima do ombro dele. Observei a cena encostada no balcão de granito preto. Eu sabia exatamente o que estava escrito ali. A doutora Clarice é eficiente. Ela deve ter rodado a notificação no plantão do cartório. Os olhos de Ricardo percorriam o papel timbrado, e a cada linha, sua postura desmoronava um pouco mais. Era como ver um prédio implodindo em câmera lenta. Primeiro, os joelhos cederam um pouco, depois os ombros caíram, e por fim, a cabeça baixou. O que é isso, Ricardo? Fala! Vanessa exigiu, puxando o papel da mão dele. Ricardo não respondeu. Ele olhou para mim e, pela primeira vez em anos, vi medo genuíno nos olhos dele. Não o medo de ficar sem mesada, mas o medo de quem percebe que o chão sumiu. Revogação de comodato? Vanessa leu em voz alta, a voz esganiçada. O proprietário do imóvel situado à rua Harmonia solicita a desocupação voluntária do bem no prazo improrrogável de 30 dias. Ela parou de ler e olhou para mim, a boca aberta num ó.
perfeito de choque. A senhora está despejando a gente? Do nosso apartamento? Do meu apartamento, corrigi suavemente. Nosso implica propriedade conjunta ou condomínio. Aquele imóvel está no meu nome, comprado com o lucro do edifício Horizonte, projeto de 1998. Vocês moram lá, por favor. Um favor que, diante das circunstâncias e da falta de reciprocidade, foi revogado. Mas a gente reformou. Vanessa gritou, as lágrimas começando a brotar, não de tristeza, mas de raiva. Eu coloquei papel de parede importado no lavabo. Eu mandei fazer armários planejados. Benfeitorias úteis e necessárias são indenizáveis. Benfeitorias voluptuárias, como papel de parede importado, não são. Citei a lei que aprendi em décadas lidando com contratos de obra. Vocês podem retirar o papel de parede quando saírem, se conseguirem tirar sem rasgar. Quanto aos armários, podemos negociar um valor de depreciação se estiverem em bom estado. Ricardo finalmente falou. A voz dele era um sussurro quebrado. 30 dias, mãe? Para onde a gente vai? A gente não tem renda comprovada para alugar nada nesse padrão. O fiador sempre foi a senhora. Exatamente. Caminhei até a cafeteira e comecei a lavar o filtro, apenas para ter algo manual para fazer enquanto destruía o ego deles. Vocês não têm renda. Vocês têm mesada. E adulto que vive de mesada não tem autonomia para escolher padrão. Talvez seja a hora de baixar o padrão. Existem ótimas kitnets no centro. Ouvi dizer que a região da Praça da República está se revitalizando. É perto do metrô, o que é ótimo, já que vocês também estão sem carro. O carro? Ricardo lembrou, tateando os bolsos vazios. Mãe, eu tenho reuniões, eu sou consultor. Como vou chegar nas obras de ônibus? Que obras, Ricardo? Virei-me para ele, secando as mãos num pano de prato bordado. As obras imaginárias? Ele travou. Do que a senhora está falando? Eu tenho o projeto da construtora Mendes. Eu disse ontem. Ah, sim, o projeto Mendes. Encostei-me na pia, cruzando os braços. Sabe, Ricardo, depois que vocês foram para o quarto ontem, eu não fui dormir. Eu fui trabalhar. Liguei para o Dr. Mendes. Ele é um homem antigo, acorda cedo, às 5 da manhã, como eu. Tivemos uma conversa muito esclarecedora. Ricardo engoliu em seco. O pomo de Adão dele subiu e desceu. O que você disse para ele? Eu perguntei sobre a consultoria. Ele ficou surpreso. Disse que você apareceu lá 2 vezes, tomou café, falou muito sobre sinergia e mindset, mas nunca entregou um cronograma, um orçamento, nada. Disse que só estava mantendo as portas abertas por consideração a mim, pela minha reputação. O silêncio na cozinha era absoluto. Nem o zumbido da geladeira parecia ousar interromper. Então, continuei. Eu resolvi o problema. Disse ao Dr. Mendes que, infelizmente, você não teria disponibilidade para o projeto devido a problemas pessoais. Uma viagem frustrada a Paris que abalou seu emocional. Mas para não deixá-lo na mão, eu mesma assumiria a consultoria estrutural do novo complexo empresarial dele. Você o quê? Ricardo arregalou os olhos. Mãe, você está aposentada. Você tem 72 anos. Aquele projeto é enorme. Tenho 72 anos de experiência acumulada, Ricardo. E ao contrário de você, eu sei calcular uma viga de transição. O Dr. Mendes ficou radiante. Fechamos o contrato verbalmente hoje cedo. Os honorários são substanciais. Vão cobrir com folga o prejuízo que tive pagando as faturas do seu cartão Black nos últimos anos. Vanessa encostou-se na parede e escorregou até o chão, sentando-se com as pernas esticadas, derrotada. Ela roubou seu cliente, Ricardo. Sua própria mãe roubou seu cliente. Eu não roubei cliente nenhum. Minha voz saiu firme, cortante como aço frio. Cliente é de quem tem competência para atender. O Ricardo estava usando meu nome como fiador moral para brincar de engenheiro. Eu apenas retirei o fiador. A estrutura colapsou porque não tinha pilar de sustentação, só tinha fachada bonita. Ricardo começou a chorar. Não era um choro bonito. Era um choro feio, de soluços, de nariz escorrendo. O choro de um menino que percebe que a mãe não vai mais consertar o brinquedo que ele quebrou de propósito. Por que a senhora está fazendo isso? Ele perguntou entre soluços. É só dinheiro. A gente é sua família.
A senhora vai morrer e deixar tudo para quem? Pro governo? Aquilo doeu. Uma pontada fina no peito. A certeza de que, para ele, eu sou apenas um obstáculo entre ele e a herança. Eu não estou morrendo, Ricardo. Essa é a questão. Eu estou viva. Muito viva. E decidi que vou gastar meu dinheiro comigo. Talvez eu reforme o apartamento da praia de novo, coloque aquele piso de madeira que eu gostava. Talvez eu invista em uma fundação para jovens arquitetos que realmente querem trabalhar. Talvez eu vá para Paris e contrate um gigolô de 20 anos para carregar minhas sacolas, se me der na telha. O dinheiro é meu. A energia de vida que ele representa é minha. Caminhei até a mesa da sala de jantar e peguei minha bolsa. Uma bolsa estruturada, de couro legítimo, discreta e elegante. Dentro dela, meu tablet, meu celular e as chaves do meu império. Aonde a senhora vai? Vanessa perguntou lá do chão, com a maquiagem borrada. Tenho uma reunião com a doutora Clarice para assinar a revogação das procurações que dei ao Ricardo anos atrás. Depois, vou almoçar com o Dr. Mendes para discutir o projeto. E à tarde, vou ao salão. Preciso retocar as luzes. Parei na porta de saída. Olhei para trás, para os 2 adultos infantilizados na minha cozinha moderna. Vocês têm até o meio-dia para sair da minha casa. Quando eu voltar, quero encontrar este apartamento vazio e limpo. Se a xícara de café do Ricardo ainda estiver suja na pia, vou descontar a taxa de limpeza da calção imaginária que vocês nunca pagaram. Mãe, a gente não tem para onde ir agora, Ricardo implorou. Vocês têm a Vanessa. A família dela mora em Sorocaba, não mora? É uma cidade ótima. O ônibus sai da Barra Funda a cada hora. É barato. Aproveitem a viagem para reavaliar o conceito de atrasar os passeios. Abri a porta. O corredor do prédio estava silencioso e fresco. Ah, e Ricardo? Chamei, antes de sair. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Paris é linda no outono, mas dizem que Sorocaba é muito agradável nesta época do ano também. Menos escadas. Fechei a porta. Não esperei o elevador. Desci pelas escadas de emergência, 2 lances, apenas para sentir minhas pernas funcionando, minhas articulações respondendo, meu coração bombeando sangue forte e quente. A cada degrau, eu me sentia mais leve, como se estivesse tirando sacos de cimento das costas. Cheguei à garagem. Meu carro estava lá, polido e pronto. O SUV blindado que Ricardo usava também estava lá, estacionado na vaga ao lado, inerte, sem dono. Sorri. Entrei no meu carro. O cheiro de couro novo e lavanda me acolheu. Conectei o celular ao Bluetooth. Coloquei uma playlist de jazz. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, vendo os prédios que ajudei a desenhar riscando o céu cinza, percebi algo fundamental. Eu passei a vida construindo abrigos para os outros. Casas, escritórios, lares. Mas tinha esquecido de fazer a manutenção da minha própria fortaleza interna. Tinha deixado as infiltrações da culpa e da obrigação materna corroerem as paredes. Mas a reforma tinha começado. E a fase de demolição, por mais barulhenta e poeirenta que fosse, tinha sido um sucesso absoluto. O celular tocou no painel. Era a doutora Clarice. Maristela? Tudo pronto para a reunião? Tudo pronto, querida. E traga aquela garrafa de champanhe que você guarda para ocasiões especiais. Hoje nós vamos brindar. Brindar a quê? Algum projeto novo? Olhei pelo retrovisor. A cidade ficava para trás, mas o futuro se abria à frente, limpo e vasto. Vamos brindar a reintegração de posse, Clarice. Não do apartamento, mas da minha própria vida. Acelerei. O motor respondeu com potência. Eu não estava atrasando o trânsito. Eu estava finalmente na minha própria pista, na minha própria velocidade. E ninguém ia me pedir para ir mais devagar. A transformação completa estava apenas começando. Eles achavam que tinham visto o pior? Eles não tinham ideia do que uma mulher de 72 anos, com tempo livre, dinheiro no bolso e sem paciência para a mediocridade, é capaz de fazer. A fundação tremeu, sim, mas o prédio não caiu. Ele só ficou mais alto. O vento soprava forte no 20º andar do Complexo Empresarial Mendes, despenteando meus cabelos brancos que agora eu deixava soltos, num corte moderno que valorizava o volume natural. Ajustei o capacete branco na cabeça e apertei os olhos contra o sol da manhã.
Lá embaixo, a cidade parecia um tabuleiro de peças minúsculas, mas aqui em cima, entre vigas de aço e cheiro de concreto fresco, eu me sentia gigante. Dona Maristela, a voz do mestre de obras, seu João, me tirou do devaneio. O caminhão com o vidro para a fachada norte chegou. A senhora quer conferir a especificação antes de descarregar? Sorri. Antigamente, eu teria mandado um estagiário. Hoje, eu faço questão de ir. Claro, João. Vamos lá. Quero ver se o isolamento térmico é o que eu pedi. Não admito material meia-boca na minha obra. Desci pelo elevador de serviço, sentindo a trepidação mecânica nas solas das minhas botas de segurança. Botas amarelas, robustas, compradas com o meu dinheiro para proteger os pés que, segundo meu filho, não aguentariam o tranco. Fazia 6 meses que aquela noite fatídica no meu apartamento tinha acontecido. 6 meses desde que o banco da mamãe fechou as portas para balanço e nunca mais reabriu para saques indevidos. A vida tem uma maneira curiosa de se rearranjar quando a gente para de segurar as paredes que estão caindo e deixa o entulho ir para o chão. A poeira baixa e o que sobra é o terreno limpo para construir algo novo. Depois de conferir o material e assinar a nota fiscal com minha caneta tinteiro de estimação, fui para o escritório provisório montado no container do canteiro. O ar-condicionado zumbia suavemente. Sentei-me na cadeira giratória simples, abri meu notebook e vi a notificação na agenda. Almoço com Ricardo, 12h30, restaurante por quilo da esquina. Nada de bistrô francês, nada de restaurante com estrela Michelin. Um restaurante por quilo, honesto, onde a comida é temperada com alho e cebola de verdade e o preço é justo. Fechei a tela do computador por um instante. A lembrança da saída deles do meu apartamento na Vila Madalena ainda era nítida. Não foi bonito. Teve choro, teve gritaria da Vanessa sobre injustiça social. Logo ela, que nunca pegou um ônibus, e teve o silêncio pesado do Ricardo carregando caixas de papelão para um caminhão de mudança pequeno. Eles foram para um apartamento de 2 quartos no centro, um prédio antigo sem garagem, onde o aluguel cabia no salário que Ricardo agora ganhava como engenheiro júnior em uma empresa de saneamento. Sim, ele teve que começar de baixo. Sem a minha indicação, sem o meu nome abrindo portas, ele virou apenas mais um currículo na pilha. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele. Peguei minha bolsa e saí. O sol do meio-dia estava a pino. Caminhei até o restaurante, sentindo o calor no rosto. Eu gosto de sentir a temperatura da rua. Me faz sentir viva. Ricardo já estava lá, sentado numa mesa perto da janela, servindo-se de um copo de suco de laranja da jarra comunitária. Ele parecia diferente. Mais magro, é verdade. As camisas de marca deram lugar a polos básicas de algodão. O relógio caro no pulso sumiu, provavelmente vendido para pagar a caução do aluguel. Mas havia algo no olhar dele que não existia antes. Foco. Oi, mãe, ele disse, levantando-se meio desajeitado para me dar um beijo no rosto. Desculpa o lugar, mas é que o vale-refeição cai hoje, e aqui aceita. O lugar é ótimo, Ricardo. A lasanha de berinjela daqui é famosa, respondi, puxando a cadeira de madeira. E fico feliz que você esteja pagando. O sabor da comida é outro quando sai do nosso suor. Ele sorriu, um sorriso meio torto, sem aquela arrogância de menino rico. Tem sido uma aula prática, digamos assim. A Vanessa conseguiu um emprego numa loja de decoração no shopping. Vendedora comissionada. Ela reclama que doem os pés de ficar em pé o dia todo. Diga a ela para comprar sapatos confortáveis e esquecer o salto-agulha. Trabalho é para ser eficiente, não desfile de moda, eu disse. Ele suspirou, brincando com o guardanapo de papel. Mãe, a gente vendeu o carro blindado, aquele que estava no seu nome, mas que a senhora deixou a gente usar até vender. O dinheiro deu para pagar as dívidas do cartão e sobraram uns trocados para mobiliar o AP novo. Fizeram bem. Carro é passivo, só gera despesa, e o metrô da República funciona muito bem. Servimos nossos pratos. Comemos em silêncio por alguns minutos, um silêncio que não era hostil, apenas cheio de significados não ditos. Eu vi a senhora na revista de arquitetura desse mês, Ricardo comentou, quebrando o gelo. O retorno da Dama de Ferro. A foto ficou boa.
O Dr. Mendes falou muito bem do projeto. O Mendes é um cavalheiro e o projeto está ficando lindo. Sabe, Ricardo, eu achei que ia me cansar. Achei que talvez vocês tivessem razão, que eu estava velha demais para a correria. Mas a verdade é que o trabalho me rejuvenesceu. O que me cansava não era o concreto, era carregar vocês nas costas. Ricardo baixou os olhos para o prato de arroz com feijão. Eu sei, mãe. A ficha demorou para cair. Quando o cartão não passou no aeroporto, eu tive tanta raiva da senhora. Achei que era maldade pura. E hoje? Hoje. Ele hesitou, buscando as palavras. Hoje eu vejo que a gente estava vivendo numa bolha. Uma bolha cara, financiada por você. A Vanessa ainda reclama muito, diz que a senhora é egoísta. Mas ontem, quando eu consegui pagar a conta de luz com o meu salário, sem pedir emprestado, eu senti um orgulho que nunca tinha sentido antes. É pequeno, eu sei, mas é meu. Estendi a mão sobre a mesa e toquei no braço dele. A pele dele estava mais áspera, talvez pelo sol, talvez pela vida real. Não é pequeno, meu filho. É a base. Ninguém constrói cobertura sem fundação. Eu errei em te dar o telhado antes de você aprender a assentar o tijolo. Tive que demolir para você aprender a construir. Doeu em mim também, viu? Doeu? A senhora parecia tão fria naquele dia. Trocando fechadura, cortando a internet. A cirurgia precisa ser precisa, Ricardo. Se o cirurgião tremer a mão por pena do paciente, o corte sai errado e a infecção continua. Eu precisei ser fria para você poder esquentar seu próprio sangue. Ele assentiu, engolindo em seco. Obrigado pelo almoço, Ricardo, disse eu, limpando a boca. Mas agora preciso ir. Tenho uma reunião com a equipe de paisagismo às 2. Mãe, espera. Ele enfiou a mão no bolso da calça jeans e tirou um envelope pequeno. É o dinheiro do condomínio daquele mês que a gente saiu. A senhora disse que ia descontar da calção imaginária, mas eu queria pagar. É pouco por mês, vou pagando aos poucos, mas vou quitar tudo que a gente deve. Olhei para o envelope sobre a mesa de fórmica gasta. Aquele papelzinho valia mais do que qualquer viagem para Paris que eu tivesse pago para eles. Era o diploma de maturidade dele. Guarde, Ricardo. Use para comprar um bom par de tênis para a Vanessa trabalhar. Diga a ela que é um presente da sogra egoísta, mas que é para usar no trabalho, não para passear. Ele riu, guardando o envelope. Pode deixar. Saí do restaurante com a alma lavada. O sol parecia brilhar mais forte. Peguei meu celular e chamei um carro por aplicativo, na categoria conforto, porque eu pago minhas contas e mereço ar-condicionado. O destino não era o escritório, nem minha casa. Era o Instituto Maristela Sampaio. Essa foi a minha grande vingança. Com o dinheiro que eu economizei cortando a mesada, o clube, os seguros e as viagens deles, aluguei um sobrado antigo no bairro, reformei e criei um espaço de mentoria. O objetivo? Conectar arquitetas aposentadas, que o mercado descartou por velhice, com estudantes de periferia que têm talento, mas não têm quem lhes abra as portas. Quando cheguei, a casa estava cheia. O burburinho de vozes femininas, o cheiro de café fresco e o som de risadas preenchiam o ambiente. Na sala principal, Dona Berenice, uma engenheira estrutural de 78 anos, que estava deprimida em casa achando que não servia para nada, explicava para uma menina de 20 anos como calcular a carga de uma laje. Dona Maristela, a menina, que se chamava Dandara, acenou para mim. A senhora precisa ver o croquis que a gente fez para a praça comunitária. A dona Berenice deu uma ideia genial para o escoamento da água da chuva. Aproximei-me da mesa grande cheia de papéis. Ver aquelas duas gerações trabalhando juntas, trocando experiência por energia, conhecimento por inovação, fez meu coração bater num ritmo compassado de felicidade. Deixe-me ver. Ajustei meus óculos vermelhos. Berenice, você usou a técnica de drenagem que usamos no viaduto em 85? Exatamente, Maristela. Berenice tinha um brilho nos olhos que eu não via há anos. As meninas não aprendem isso na faculdade hoje em dia, é tudo software. Mas o computador não ensina a água a correr, né? Rimos todas. Aquilo era legado. Aquilo era imortalidade. Não deixar prédios com meu nome na fachada, mas deixar conhecimento na cabeça dessas meninas que vão construir o futuro. Fui para a minha sala nos fundos, onde eu tinha um mapa mundi na parede. Havia um alfinete novo espetado na França.
Sim, eu fui a Paris. Fui sozinha, um mês depois do grande despejo. Fiquei num hotel charmoso no Marais, não num 5 estrelas impessoal. Acordava tarde, tomava café na cama, caminhava sem destino. Visitei o Louvre e fiquei 2 horas sentada num banco, apenas observando as pessoas, sem ninguém me puxando pelo braço dizendo: "Vamos, mãe, vai fechar." Comprei um lenço de seda que custou uma fortuna e usei todos os dias. Comi escargot e tomei vinho no almoço. E, numa tarde chuvosa, sentei num café perto do Sena e escrevi uma carta para mim mesma. Uma carta de alforria. Olhei para a foto que coloquei na mesa, tirada por um garçom simpático em Paris. Eu estava sorrindo, com a Torre Eiffel ao fundo, segurando uma taça de champanhe. Não havia solidão naquela foto. Havia plenitude. A solidão é estar cercada de gente que te diminui. Estar sozinha na sua própria companhia, celebrando suas conquistas, é liberdade. O interfone da minha sala tocou. Dona Maristela? Era a recepcionista, uma senhora de 65 anos que eu contratei porque ninguém dava emprego devido à idade. "Tem um senhor aqui querendo falar com a senhora. Diz que é da revista Forbes Mulher. Querem fazer uma matéria sobre o Instituto e sobre sua volta ao mercado." Sorri. A ironia era deliciosa. O mundo que me chamava de ultrapassada agora queria saber o segredo da minha energia. "Diga que já vou, Célia. Só vou retocar o batom." Tirei o batom da bolsa. Um vermelho vivo. Olhei-me no espelho pequeno de mão. As rugas estavam lá, firmes e fortes. Cada uma delas contava uma história de resistência. A pele do pescoço estava mais flácida, sim. Mas os olhos... os olhos estavam afiados como laser. Pensei em Ricardo e Vanessa. Espero que eles estejam bem. De verdade. Espero que a Vanessa aprenda que o valor de uma mulher não está na etiqueta da bolsa, mas na força do caráter. Espero que Ricardo entenda que ser homem não é ter um cartão black. É ter palavra e dignidade. Eu dei a eles a lição mais dura, mas também a mais valiosa. A independência. Eles perderam a viagem para Paris, é verdade. Mas ganharam a chance de viajar para dentro de si mesmos e descobrir quem são sem o meu dinheiro. Se vão gostar do que vão encontrar, aí já não é problema meu. Minha parte na obra deles foi entregue. A estrutura foi reforçada. O acabamento é com eles. Levantei-me, alisei meu blazer de linho e caminhei em direção à porta. A velhice não é o fim da estrada. É apenas um trecho onde a vista é mais bonita, porque a gente sobe mais alto. E quem acha que idosa serve para ficar no canto tricotando, vai ter que sair da frente. Porque o meu trator está passando, e eu ainda tenho muitos prédios para levantar e muitas pontes para construir. Paris foi só o começo. O mundo é grande, e meu passaporte tem muitas páginas em branco esperando pelo carimbo da minha liberdade. Abri a porta da sala e encarei o jornalista que me esperava. "Boa tarde", disse eu, estendendo a mão firme. "Sou Maristela Sampaio, arquiteta, empresária e dona do meu próprio nariz. Vamos conversar? Afinal, a vida começa quando a gente decide que ela é nossa. E a minha, meus caros, está apenas na fase de lançamento."